Não, perfeito mesmo, muito bom, muito bom. Você elencou de uma maneira muito clara, né, e bem ampla, né, esse entendimento. Agora, uma coisa mais prática, tá, para o pessoal já ir aquecendo as turbinas aí. Quais são os prós e os contras? Você citou algum já, desse esquecimento do passado. Por que que ele veio? O que que temos de positivo? O que que nós temos de negativo? Vamos para a parte mais prática agora. Ok. Então, de maneira bem objetiva, prós e contras. Primeiro, desafetos familiares. Nós sabemos que nós nos unimos aqui, as pessoas, as famílias, as pessoas de relação, por afinidade, sim, mas por simpatia, sim, mas também porque nós temos algo, nós temos uma história. Não necessariamente fomos sempre parceiros, amigos, queridos, amáveis uns com os outros. Fomos desafetos. Então, essas relações, elas seriam prejudicadas com a lembrança do passado. Nós temos as vidas em comum com oportunidade de perdoar e de reparar aquilo que nós fizemos. E a lembrança poderia atrapalhar nisso. Como eu disse, também a vergonha. Imagina nós no meio das pessoas, conversando com as pessoas, e hoje tentando modificar a si mesmo, tentando aprender alguma coisa, por exemplo, falar do Espiritismo, não é porque nós estamos falando do Espiritismo que nós compreendemos, vivenciamos tudo na prática, né? Nós estamos ali repetindo. Estamos tentando aprimorar tudo aquilo em nossas vidas. Mas imagina se as pessoas olhassem para mim nesse instante, enxergando, vendo tudo que eu já fiz de mal em outras vidas. Como elas iriam entender e ouvir tudo aquilo que eu estou falando? Ia ser encarado como uma hipocrisia. Se eu me visse em outras vidas numa condição melhor, socialmente, financeiramente, materialmente, do que as outras pessoas, suscitaria em mim vaidades, orgulho, né? Iria influenciar muito na minha conduta, nas minhas escolhas, eu iria ter tendências de escolher, e eu estaria julgando um ser, sem ter dado a ele a oportunidade de se modificar. Por exemplo, hoje, eu posso conviver com pessoas que eu conheci em outro estado. Se eu lembrasse dessa pessoa naquelas condições, eu já me afastaria, eu não daria as oportunidades. São muitos os inconvenientes, segundo o que os espíritos falam, né? Agora, vamos pensar assim nos prós. O que Kardec e os espíritos sempre dizem é esse recomeçar de cabeça erguida. Lembrando que quando nós falamos em esquecimento do passado, nós podemos esquecer as vivências, mas nós trazemos o aprendizado, a aptidão. Elas continuam ali fazendo parte, né? E é chamado da voz da consciência, nós lembramos de maneira intuitiva. Então, não se perde tudo. Nós não perdemos o que nós aprendemos. Nós continuamos com aquela experiência. E aí, você fez uma abertura, você falou um pouquinho sobre um exemplo que Kardec traz, e eu vou retomar isso agora. Ele diz assim: quando nós passamos no período de colégio, de escola, vou falar com as minhas palavras, tá? Quando nós passamos no período de colégio, lá de escola, nós aprendemos, por exemplo, no quarto ano, alguma matéria, tá? Vamos pensar nas expressões matemáticas. Então, nós fomos aprendendo ali. Essas impressões matemáticas poderiam ser simples naquele instante, mas quando nós estivermos lá na sétima série, na oitava série, nós vamos precisar trazer aquele aprendizado para ser utilizado. Ele foi aprimorado nesses anos, ele continua sendo utilizado para alavancar a continuidade do aprendizado. Eu não vou esquecer a expressão algébrica matemática que eu aprendi, mas eu posso ter esquecido toda a experiência da quarta série. Eu não vou lembrar exatamente que dia foi, se eu tive dificuldade, quem estava sentado ao meu lado, como foi a minha experiência na sala de aula. Eu vou trazer o que é essencial. Então, isso a gente não vai perder. Tem uma historinha também para falar do pró, né? Do que é bom.
perder, e são várias historinhas que a gente tem ali na Revista Espírita. Tem uma em 1860, bastante interessante. Então, Kardec está relatando que estava lendo um livro, né, e aí ele se deparou com uma história importante que ele destacou ali. É chamado Um Jovem Aprendiz. Então, esse jovem, que era um jovem aprendiz, ele foi trabalhar numa fábrica, e aí ele, com o seu patrão, o patrão tinha uma filha. E essa menina, essa garota, despertava nesse jovem uma aversão. A primeira impressão dele não foi boa. Ele tinha uma aversão a essa garota, ele não conseguia entender. Ele não tinha ideia por que aquela menina causava aquelas sensações desagradáveis com ele. Conforme foi passando o tempo, ele foi conhecendo a menina melhor e desfez aquela impressão ruim. Tanto é que eles casaram. Eles chegaram a casar. Mas durante o casamento, eles tinham sonhos. Então chegou um dia, ele teve um sonho muito desagradável. A vida deles era muito boa, assim, o relacionamento deles era muito bom. Mas ele teve um sonho muito desagradável. Ele sonhou que aquela moça teve uma atitude que causou a morte dele. Então ele acordou chateado, triste, com aquela impressão do sonho ainda. E a esposa queria saber o que tinha acontecido, por que ele estava dessa maneira. E aí ele contou o sonho. Quando ele contou, ela imediatamente falou assim: nossa, eu também tenho o mesmo tipo de sonho, aonde eu lhe causo mal. Né? Então ele sonhou que ela causou mal, e ela sonhava que causava o mal. Então, nesse instante, ele disse assim: olha, mas o mais importante é que nós estamos aqui juntos, né? E o que o Kardec tira dessa história? Se eles tivessem a lembrança do passado, realmente aquilo tinha acontecido no passado. Ela tinha prejudicado aquele rapaz. Se essa lembrança tivesse acontecido, eles não poderiam ter passado pela reparação. Por quê? Na escolha deles para essa encarnação em que eles casaram, ela queria reparar o mal que fez, cuidando com amor, né? Sendo ali, tendo uma boa vida de relação. E ele queria perdoar aquilo que ele sofreu. E nessa vida, com o esquecimento do passado, eles puderam vencer aquela barreira inicial, que era da aversão. Eles puderam ter uma vida juntos, se amar, um amar o outro, perdoar e reparar. Então, os prós seria o nosso aprimoramento, né? A superar as dificuldades que nós temos e que nós criamos, entre outras coisas. Em todas as comunicações que nós temos, em vários momentos, é sempre frisado por Kardec e por espíritos os benefícios do esquecimento do passado. Não,